Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá na cidade de Guatemala, e todos os ministros reunidos ali, irmãos e irmãs, e também os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, hoje, sábado 7 de outubro deste ano 2023. Buscamos a Escritura do Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 11 em diante, onde nos diz: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Podem sentar, por favor, os que estão em pé. E vemos nesta mensagem da visita de Elohim e a destruição do mundo. Ali o irmão William nos fala do Filho do Homem sendo levantado no cumprimento da primeira vinda do Senhor em Jesus, e depois no último dia tinha que ser levantado também. Como foi levantada lá a serpente no deserto, vejam a mensagem, a visita de Elohim e a destruição do mundo nos diz. Então isso foi pregado em 6 de outubro de 1976, aqui em Porto Rico, diz. Então, bom, você quer que prove que Moisés e Elias, que é o ministério de Elias e Moisés, esse ministério duplo, é um ministério de doutor? Quer que prove que Moisés é um doutor? Qual é o símbolo dos doutores? Pergunte-se isso. Não é o mesmo símbolo que Moisés tinha lá, levantado no alto? Assim que o primeiro que usou esse símbolo foi Moisés. Assim que o doutor dos doutores é Moisés. Assim que, vejam, quando os doutores aqui vieram usar esse símbolo, Moisés lá já estava usando, porque Deus disse que usasse, e disse como preparar o símbolo. E esse era um símbolo do quê? De cura divina. Vem? Por isso os doutores, como trabalham quanto à cura dos pacientes, pois tem esse símbolo, que é símbolo de cura divina, mesmo que alguns deles são tão ignorantes que não sabem nem o que tem. Vem? Tem o símbolo de Moisés e do ministério de Moisés. Vem? Agora, encontramos que Moisés não irá buscar problemas com seus companheiros, que eles, no natural, têm esse símbolo. Ou seja, os doutores no natural aqui. Por isso aqui, diz que os grandes milagres que os pentecostais estão esperando, quem os faz é quem? Moisés e Elias. Ele tem o símbolo de cura divina. Vê? Então Moisés será o quê? Um doutor. Agora, não é um doutor com medicina terrena, mas com a medicina da palavra de Deus. Então diz a palavra: enviaste tua palavra e curaste-os. Os curaste. Portanto, com a palavra, Moisés pode vir e curar com a palavra. Quem cura é a palavra. Recordem que neste tempo final serão curados os escolhidos de Deus deste corpo terreno, incorruptível e temporário, a receber um corpo eterno e glorificado. Ou seja, nos dará a cura física completamente. Mas ele traz o símbolo de doutor. Traz o símbolo de doutor. Por isso é que ele tem que trazer o quê? Ele tem que trazer o Filho do Homem levantado no alto. Vem?
E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, note, lá Moisés a levantou. Depois Jesus foi levantado. E aqui tem que ser levantado o Filho do Homem em alto. Então, é a única forma para alguém receber salvação. Não há outra. Agora vejam por quê. Esse escrito tão importante que ele no livro dos selos escreve ali, Elias e Moisés, quem recebe sua mensagem recebe misericórdia, porque é a única misericórdia que neste tempo final está sobre a terra, porque esse novo propiciatório está no meio da raça humana. E assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto e todo que olhava para ela era curado, também ao olhar a Jesus, o cumprimento da vinda do Filho do Homem, o cumprimento da sua vinda, a qual foi cumprida em Jesus de Nazaré, o cumprimento da sua primeira vinda, porque tem duas partes, sua primeira vinda como Redentor, como Salvador, para fazer sua obra de redimir tudo que Adão e Eva perderam lá na queda no Jardim do Éden. Vejam, todo aquele que olhava para Jesus sob a dispensação da graça era curado, obtinha salvação e vida eterna. Recebendo Cristo como seu Salvador, lavando os pecados, no sangue sendo batizado em seu nome, e recebiam aí o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo. E assim obtinha o novo nascimento, ou seja, obtinha esse corpo teofânico na sexta dimensão. E para este tempo final, todo aquele que veja esse novo propiciatório, o Filho do Homem levantado, desse grupo que olhou o cumprimento da primeira vinda, levantado o Filho do Homem ali na cruz, todo escolhido de Deus, a igreja noiva, que o tenha recebido e tenha feito contato com a vida eterna, e neste tempo final, olhar o Filho do Homem levantado, sob o cumprimento da sua segunda vinda, neste último dia, com um nome novo, vejam aí, ao olhar, obtém a cura, a salvação, a saúde, ou seja, a cura total, recebendo o corpo eterno e glorificado. E assim, as virgens fátuas também obtêm a vida eterna, olhando o Filho do Homem em alto, mas elas, por não ter o batismo do Espírito Santo, não ter o sangue aplicado, eles terão que dar sua vida na grande tribulação, mas têm que receber a mensagem antes, e têm que vê-lo na terceira etapa, têm que recebê-lo. Ou seja, que esse grupo e o grupo dos 144.000 têm que ver o Filho do Homem em alto, para depois serem purificadas na grande tribulação, e aí obtêm essas vestimentas brancas. Agora vejam como também no escrito que ele, em almas em prisão, diz que na terceira etapa tem que vê-lo, tem que recebê-lo. Agora continua dizendo nosso irmão William, então, qualquer que olhava lá ao símbolo, aquele levantado, e que era mordido pelas serpentes e estava para morrer, levantava seus olhos para cima, olhava e ficava curado. Veja que simples, mas Deus faz as coisas dessa maneira, simples assim. Por isso é que as virgens fátuas têm que olhar para cima e ver o símbolo de doutor levantado no alto, e olhar o Filho do Homem levantado no alto, para poder serem salvas, para poder receber o que vão receber. Também os 144.000. Todos têm que receber o que vão receber dessa maneira. De que maneira? Olhando o Filho do Homem no alto.
Bom, sabemos que há diferentes ministérios na Escritura, diferentes ministérios. A uns pôs Deus apóstolos, a outros profetas, a outros apóstolos, profetas, doutores. Com qual ministério ou com qual símbolo vem Moisés? Com o símbolo de doutor, porque ele é doutor. Agora vamos a outro lugar onde ele nos fala disto também. Na mensagem, a revelação sempre está e estará velada em carne humana, e nossa responsabilidade nos diz. Isso é o que é um doutor. Isso foi pregado 7 de dezembro, em 1975 diz. Isso é o que é um doutor na palavra. Um doutor na palavra, ou seja, um mestre na palavra, que pode tomar a palavra e trazer tudo. Pode tomar, por exemplo, vamos dar alguns exemplos. Pode pegar o tema do rapto, então, pega o tema do rapto, vem, busca por aqui o que disse através do profeta sobre o rapto, busca por aqui o que diz nessa outra mensagem, busca por aqui o que disse nessa outra mensagem, busca por aqui o que disse nessa outra mensagem, e assim consegue tudo o que disse. E isso o está fazendo sob a unção do Espírito Santo. E Deus o capacitou para esse trabalho. Agora vejam como Deus veio nos mostrando tudo que corresponde a esses temas, que são promessas para este tempo final, através desse ministério de mestre, que é o ministério de doutor. Agora vejam, também outro lugar, que nos diz, na página, ou na mensagem, ou ungido, que foi pregado em 1º de agosto de 1976, aqui em Porto Rico, diz: você sabe que doutor e mestre é a mesma coisa? Você sabia bem isso? Por isso é que, então, vem como doutor para nos ensinar o que devemos aprender. Vem como doutor para, com o ensinamento, nos curar. Assim é como ele cura, vê? Portanto, ele de si mesmo não é quem cura, é a palavra. A palavra, que é Deus, é o único curador, sempre. Por isso ele vem como devia vir. Assim vem Moisés. Ele foi quem teve esse símbolo lá. Ele é dono dessa placa. Portanto, ele aparecerá novamente. Mesmo que os demais autores não saibam essas coisas, nem saibam o símbolo que levam, que usam, ele sim saberá. Por isso, vigiemos a aparição de Moisés como doutor, realizando campanhas de cura. Tem que começar obrigatoriamente com cura espiritual, que é a necessidade maior. Recordem que no cumprimento da visão da carpa, veja o irmão Branham ali, o anjo estava mostrando que primeiro havia pregação, porque isso é o primeiro que Deus cumpre no meio da sua igreja, sob esse ministério, porque é a cura total para receber o corpo eterno e glorificado que a igreja noiva necessita, porque já está pronta, a ponto de ser raptada, por isso ele vem pela sua igreja. Mas ela necessita a fé de rapto, que está contida nos trovões, o qual nosso irmão William nos disse em repetidas ocasiões que isso estaria ocorrendo em uma grande carpa catedral, porque tudo que foi falado pelo reverendo William Branham, que foi refletido, simbolizado, como sombra, como tipo e figura, e tudo que o nosso irmão William falou, que também ele mostrou em seu ministério e na mensagem, e estava assinalando, apontando como seria essa obra rápida, esse ministério curto, como Jesus o teve, trazendo essa bênção à igreja do Senhor neste tempo final. E tudo foi mostrado nesses ministérios, no reverendo William Branham, na porção correspondente, e no ministério do nosso irmão William Souto Santiago, no ministério que Deus operou ali. E até toda a família do irmão Branham
foi mostrado em sua família o que Deus estaria fazendo neste tempo final. Agora vejam, continua dizendo aqui. Tem que começar obrigatória com cura espiritual, que é a necessidade maior. Vemos que depois, mais adiante, realiza também campanhas de cura no físico e até com judeus. Realizará milagres físicos também. E isso não ocorreu no tempo do nosso irmão William. Vejam que isso seria para mais adiante, onde o sétimo selo estaria sendo aberto. Essa revelação do mistério da sua vinda estaria sendo aberta à igreja noiva sob o cumprimento da grande carpa catedral. Mas quando aparecer o maior milagre, é no espiritual o que o povo de Deus necessita. Já quando estiver terminando os 3 anos e meio de ministério, então quando já quase estiver terminando, é que então os milagres espirituais também então os passará e os converterá em milagres físicos também. E tudo isso Deus estará cumprindo depois desse ministério que estará no meio da sua igreja, abrindo o entendimento, abrindo as escrituras, abrindo o conteúdo do sétimo selo, sob a meia hora de silêncio. Agora vejam, vamos fazer uma pausa nessa mensagem e vamos passar a uma mensagem onde uma pessoa pode ler isso e dizer, bom, pois já aí estava se cumprindo esse tempo. E ele o falava como se fosse esse tempo. Porque ele estava ali dando uma profecia, ou seja, estava profetizando, estava dando testemunho do que ia ocorrer e estava falando como se estivesse ocorrendo nesse momento. Vejam na mensagem a trajetória e obra da coluna de fogo que foi pregado em 13 de agosto de 1989 aqui em Caí, Porto Rico. Diz: encontramos que quando o Senhor Jesus Cristo terminava seu trabalho numa era, através de um mensageiro, esse mensageiro e seu grupo tinham que descansar, partir. E depois a coluna de fogo passava a outro mensageiro e trazia a revelação, a mensagem correspondente a essa nova era, por revelação divina, e começava a se manifestar através desse novo mensageiro. E assim se formava essa nova era. Assim foi neste tempo. Depois da sétima era, e até essa brecha entre a sétima e a oitava era, o pilar de fogo, conforme as promessas divinas, tem uma obra para realizar em uma nova era, em uma nova dispensação. Portanto, ao terminar seu trabalho através do sétimo mensageiro, tinha que voar a uma nova era e a um novo mensageiro para realizar a obra do sétimo selo, realizar a obra correspondente à era da pedra angular, realizar a obra correspondente à meia hora de silêncio no céu. É uma obra que aparentemente para muitas pessoas o céu guardou silêncio, mas este silêncio no céu foi necessário para que não haja uma interrupção na obra que se realiza na era da pedra angular. E vejam, qualquer pessoa pode tomar isso e dizer, aí o irmão William está dizendo que estamos na era da pedra angular e que a meia hora de silêncio está aí, ocorrendo, ou seja, que está em cumprimento. Mas você tem que ver que um profeta fala por inspiração divina e está falando nesse momento, profetizando o que seria quando isso estivesse sendo cumprido. Porque em 2009, ele ali disse, ainda meia hora de silêncio, não começou. Então você pode ver aí uma aparente contradição, mas Deus não se contradiz.
Ele está falando aí o que seria mais adiante. Está colocando aí uma base, um fundamento para que todos estivessem velando, orando e velando pelo cumprimento da sua vinda e não se escape a forma, a maneira em que Deus estaria cumprindo sua vinda na meia hora de silêncio. É a obra do sétimo selo, esse grande mistério do sétimo selo. É a segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, realizando a obra de reclamação correspondente à segunda vinda do Senhor com o livrinho aberto em sua mão. Vejam, e ele aí diz que começou, veja, continua dizendo, é uma obra que leva uns 15 anos, e na qual muitos de nós estivemos desde o começo, desde que começou essa obra. Seguramente que mais da metade dos que estão aqui em Caiei estão nessa obra que começou em 1974, e ainda estamos aqui, porque estamos esperando a transformação dos nossos corpos, e para receber essa transformação, temos que esperar que a obra seja realizada completa. E depois vejam que já 2017, 2018, ainda ele diz que em breve a dispensação da graça estará chegando ao seu final. Em breve, a porta da misericórdia será fechada. E você vai para trás e lê todas essas mensagens e se não tem uma percepção profética, cai numa confusão tão grande que, se não olha o Filho do Homem levantado, não tem a cura espiritual. E fica doente e a cada vez mais e mais se confunde. Agora, vejam como também na mensagem um profeta como Moisés. Temos pendente ainda aquela tem uma aqui marcado para continuar ali. Um profeta como Moisés, que foi pregado em 24 de março de 2017, em Cidade Panamá, Panamá, diz, por meio desse profeta como Moisés, como foi Moisés e como foi Jesus, é que no meio do cristianismo haverá uma revelação grande da parte de Deus para dar a fé, para serem transformados os crentes em Cristo do tempo final, que serão chamados, juntados, preparados para serem transformados, recebendo a fé de rapto ou fé de transformação correspondente a este tempo final. Na era da pedra angular, era paralela à era da primeira vinda de Cristo. Assim será neste tempo final. Onde serão chamados e juntados e preparados? Em cima, na pedra angular. Apocalipse 4, sobe aqui. Sair dessa etapa onde a porta se fechou, a dispensação da graça e se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino, e vem a ser colocados ali todos aqueles que estariam sendo preparados para receber sua transformação, a cura física completa do seu corpo, recebendo um corpo eterno e glorificado. Agora vejam, vamos novamente onde paramos, nessa mensagem do ungido, diz que depois vamos dar uma revisada um pouquinho atrás, já quando estiver terminando 3 anos e meio de ministério, então quando já estiver terminando, é que então os milagres espirituais também, então os passará e os converterá em milagres físicos também. Agora vejam como na vida do nosso irmão Branham, ele esteve refletindo, mostrando, tipificando o que seria esse sétimo anjo, mensageiro dispensacional, esse anjo que era diferente dos demais, e como ele,
até na sua família, porque vejam, ali algo, quando o anjo lhe disse que colocasse por nome José ao filho que iria ter. Vejam, esse mesmo anjo é o anjo que tem acesso ao livro da verdade, o arcanjo Gabriel. É quem conhece os nomes dos que estão escritos aí. E vejam vocês como, em diferentes ocasiões, o vemos manifestado através da história bíblica, ou vemos mudando o nome de Jacó para Israel, porque lutou toda a noite e venceu. Ou seja, cada vencedor recebe um nome. O vemos também em diferentes lugares e ocasiões, e quando algumas vezes não mostrava, por exemplo, a Manoa quando disse, declara-me teu nome, para que te honremos, e ele disse, porque perguntas pelo meu nome, que é oculto. Em outras ocasiões, em outros livros diz que é admirável, não disse ali. Agora vejam, como depois vemos esse mesmo anjo dizendo a Isabel que colocasse por nome João, ou seja, a Zacarias, e a Isabel, quando apareceu a João, disse que a Zacarias disse que coloque por nome João. Agora vejam, ali algo muito importante, porque esse anjo, quando está falando a Maria e fala a José, o esposo de Maria, vejam que diz ali, ou seja, desposado com Maria, está dizendo ali que tome a Maria. Vejam esse outro ângulo. E que o santo ser que nasceria dela seria chamado Filho do Altíssimo, e diz uma série de coisas ali, as quais a José, o pai adotivo de Jesus, lhe ajudam para tomar Maria como esposa. Porque vamos buscar um momentinho essa parte. Já que entramos aí nesse tema, isso está em São Mateus, capítulo 1, versículo 18 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, aí vejam, José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vejam, diz ali, que coloque o nome Jesus. E esse mesmo anjo diz ao irmão Branham que coloque em seu filho, esse filho que iria vir, que colocasse o nome José. Agora, vejam como a vida e o nascimento do filho do irmão Branham é tipo e figura da segunda vinda do Senhor, como foi José lá no Egito, o filho de Jacó. E
Vejam, ele nasceu em 1955 e vejam vocês, 4 anos depois, começou a etapa, a última etapa do que foi mostrado no reverendo William Branham, da terceira etapa do ministério do irmão Branham, a primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa, a vemos nos picos, quando estava mostrando do sinal eterno, que disse, teu nome está sobre a montanha, e aí o irmão William me dizia, Branham não é nome, William não é nome, e Branham não é nome, Marion não é nome, corrijo. Branham, Marion, diz o irmão Branham ali. E o irmão William diz, Branham não é nome, Marion não é nome. E aí ele coloca o nome William. E vejam vocês que nessa primeira etapa, que é o pico, dos picos que foi mostrado ali, que havia dos 7, haviam 3 picos altos, 2 primeiros, 2 primeiros pequenos, depois um alto, primeira etapa, depois outro pequeno, depois outro mais alto, segunda etapa, depois outro pequeno e depois outro mais alto, e essa é a terceira etapa. Esse tempo de 59 ao 65 vem a ser a terceira etapa do irmão Branham, o qual estava mostrando o que seria o cumprimento da terceira etapa neste tempo final. E vejam como 4 anos depois, José tinha aí 4 anos, por aí, começa essa etapa de 7 anos, os últimos anos, 7 anos, desse ciclo de 7 anos do irmão Branham. E começa esse ministério ali de terceira etapa, ao final do último ciclo de 7, que chegava ao 49, a idade, o irmão Branham tinha 49 anos e começava já esse ciclo oitavo. Vejam, quando já disse o anjo, em 1965, já para partir em novembro, ele disse, agora que me curas, agora vais me levar, porque já para esse tempo já voltava outra vez, ao final desse ciclo de a cada 7 anos, que ele percebeu que a cada 7 anos ocorreu o mesmo, mas nesse momento não veio. Ou seja, que no ciclo número 8 se foi o problema. E já estava curado. E é no ciclo na etapa número 8, esse ciclo número 8, onde será curada por completa a igreja noiva, recebendo o corpo eterno e glorificado, será curado totalmente. Agora vejam como no ciclo número 40 no ano número 49 da vida do irmão Branham, que seria o ano número 4 da vida de José, seu filho. Depois daí, começa essa etapa da terceira etapa do irmão Branham. E podemos ver que depois de 4 anos, depois de 2017, se começa a contar aí 4 anos. E depois disso, começou, por aí aos finais desses 4 anos, começou uma obra a ser realizada correspondente a essa terceira etapa, a qual, vejam que depois que terminou essa obra, José já tinha uns 10 anos, com 7 meses por aí, mais ou menos,
partiu o irmão Branham na idade dos 56 anos. Agora vejam como também há um ciclo aí no qual, nesses primeiros 3 anos e meio de ministério, vamos dizer de 3 anos a 3 anos e meio de ministério, depois se entra uma etapa onde já estaria chegando a se cumprir a semana número 70 da profecia de Daniel, a parte que corresponde a essa outra parte, a qual corresponde ao povo hebreu. Agora, tudo isso, há período de tempo onde Deus faz esses entrelaces, os quais vão engrenando com o outro para assim, já Deus depois ir cumprindo plenamente cada etapa. Sempre há esses entrelaces. Por isso temos que estar com nossos olhos espirituais bem abertos, porque vejam até a parte física, olhando como vai o povo hebreu. Vejam, ontem à noite, que já era de dia, e nestas horas as coisas estão muito tensas lá em Israel, com estes bombardeios que houve desde Gaza. Diz que foi algo que não ocorreu há vários anos, 2005 ou algo assim, mas dizem que agora está a coisa bem tensa lá. E declararam a guerra até por carro, vão e por terra e por todos os meios, porque foi algo muito terrível nessas horas para Israel, qual? Vejam, na última hora vão lançar a culpa a que Israel é um abusador e que está abusando do seu poder, quando que quem começou a guerra foram os do Hamas, toda essa área aí de Gaza. Mas vejam, sempre o inimigo de Deus está por todos os tempos tentando destruir esse filho primogênito como nação. E algo os veremos como nação, seus líderes e tudo, para clamar mais, buscar mais o seu Messias, o seu ungido. E tudo isso é o que se está realizando neste tempo final, tanto na igreja, no campo espiritual, a igreja noiva, como também se entrelaçando gradualmente com as fátuas, o mundo denominacional e já Israel também. Pelo que já estamos vendo que as coisas estão muito avançadas lá e tudo que está ocorrendo no campo espiritual com Israel, também vemos as coisas muito adiantadas também. Assim que tudo está se colocando no cenário para Deus cumprir tudo que Ele prometeu neste tempo final, com o Filho do Homem levantado, sendo levantado. Agora vejam o que aqui continua nos dizendo nosso irmão William. Você pode abrir os olhos de um cego espiritual, o que é maior. Então poderá dizer, como disse o Senhor, aquele ungido disse numa ocasião a uma mulher, teus pecados te são perdoados. Ou seja, aquele ungido se refere a Jesus, teus pecados te são perdoados. Então todos disseram, e quem é este homem para perdoar pecados? E somente Deus é o único que pode perdoar pecados? Ou seja, que ele, fazendo isso, estava se colocando no lugar dele. Ele estava mostrando que ele era Deus. Deus, mas em carne humana. Então, aquelas pessoas repreendem o Senhor por essa coisa que ele faz, por fazer esse milagre espiritual. Fez esse milagre grande espiritual de perdoar os pecados dessa mulher. Então se surpreendem essas pessoas e ele diz, e o que é maior? O que é maior? Perdoar os pecados a essa mulher ou a este homem? Ou dizer a este homem, levanta-te, toma teu leito e vai para casa, vai para tua casa. O que é maior? Realmente, o milagre espiritual que fez é maior, porque uma pessoa pode receber um milagre físico, mas se não recebe o milagre espiritual, se perde.
E do que valeu o milagre físico, de que valia aquele homem que o Senhor o curasse fisicamente, se não perdoasse os pecados? Pois sendo curado fisicamente, sendo curado fisicamente e sem receber o milagre espiritual do perdão dos pecados, pois iria se perder. Ou seja, se fosse curado fisicamente e não recebesse o milagre espiritual do perdão dos pecados, sempre iria morrer e a se perder consequentemente. Assim que por isso é que a irmã Hatchwright falou a palavra correta. Ela podia ter pedido que eles tivessem cura por certa quantidade de tempo, de anos, que se mantivessem jovens, mas depois iriam morrer. E igual a irmã que tinha um problema de saúde, igualmente, se Deus a curasse, iria morrer como quisesse, mas a cura espiritual, isso é o maior. Assim que o maior milagre foi espiritual. Então o Senhor disse, pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, para fazer esses milagres no espiritual, para perdoar pecados, assim identificando que Ele era Deus em carne, que Ele era ungido, o primeiro ungido, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, te digo, a ti, toma teu leito e vai para a tua casa. Agora vejam, o Filho do Homem, neste tempo final, poderá fazer o mesmo. Diz ali que, para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, te digo a ti, toma teu leito e vai para a tua casa. Ele poderá dizer o mesmo. Ele poderá, a todo aquele que estiver olhando o Filho do Homem levantado neste tempo final, a todo aquele que o vir e o receber, obterá o perdão dos seus pecados, obterá misericórdia. E ele poderá dizer, no momento em que estiverem prontos, poderá dizer, tomem este corpo eterno e glorificado, ó Teofanias, desçam e entrem em cada escolhido e vão à casa do nosso Pai Celestial. Vão à minha casa, porque está a ceia pronta, a ceia das bodas do Cordeiro. Assim como ele disse ali. Ele perdoou os pecados e depois disse, toma teu leito e vai para tua casa. A que casa é que ele nos enviará? No rapto, à casa do nosso Pai Celestial, à grande ceia das bodas do Cordeiro. E o homem, diz o irmão William, e o homem se levantou e foi a casa. Isso é o que fará cada escolhido. Isso é o que fará tu, que está me escutando. Serás transformado e irás direto à casa do teu pai, à ceia das bodas do Cordeiro. Irás direitinho para lá. E se foi para casa, fez o milagre no espiritual primeiro e depois no físico também. Vejam que formoso quadro, o qual estará se repetindo neste tempo final em uma escala maior. Assim podia fazê-lo Elias, o segundo ungido, e assim poderá fazer Moisés. Aí estão os ministérios de Moisés e Elias fazendo o mesmo neste tempo final. Ele estará fazendo milagres no espiritual, mas quando chegar o tempo, quando chegar o momento, quando chegar a batalha, quando chegar o aperto, o que vimos em parte em Elias, ele diz, então o veremos em uma maneira plena nesses dias. Então, para vê-lo no físico, esses milagres, em uma escala maior, em uma escala em que o mundo os poderá ver. Então, quando chegarmos ao aperto, então Moisés poderá dizer, para que saibam que este ungido tem poder para fazer milagres espirituais, também os farei fisicamente. E então começará o ministério em grande escala, no físico também. Agora, tudo isso é o que Deus estará cumprindo neste tempo, naqueles que estiverem olhando o Filho do Homem levantado no alto, neste tempo final.
olhando o Filho do Homem levantado em alto para salvação no último dia. Ou seja, para a cura, para que obtenham o corpo eterno e glorificado os escolhidos de Deus. E vamos deixar essa parte aqui que eu tinha, também o de o momento em que José se revelou ali aos hebreus, mas vamos deixá-lo para estes dias. Amanhã podemos tocar algo, e nestes próximos dias, porque há muito ali, do qual vamos estar vendo tudo o que Deus tem para nós ali, que são grandes tesouros e grande revelação, o qual necessitamos conhecer para obter completamente essa fé de rapto, a qual está nos trovões. Fazemos uma pequena pausa aqui, e assim também não desejamos tomar tempo nesta formosa atividade que tem ali o missionário Miguel Bermúdez Marim na Guatemala, a qual é de grande bênção e crescimento espiritual para todos os ministros, irmãos e irmãs. E estes estudos que ele faz com os irmãos, estudos dos estudos, que toma diferentes lugares onde se falou de diferentes temas também. E é lido de tudo o que foi falado, e assim vão com tem o folheto ali, e já vão aí seguindo o áudio, o vídeo, e vão lendo e remarcando. É bom assim quando é feito assim, porque tem o mesmo livro. No livro, o que vai sendo falado tem escrito, e aí vão anotando também. E também, quando fazem esses estudos, que vão também trazendo o que foi falado dos diferentes temas, e vão também lendo aos irmãos, o qual também é de grande bênção compartilhar tudo o que Deus está nos falando e está nos dizendo neste tempo final, o qual, nesse ensinamento, é que está a fé de rapto. Não solte do ensinamento sob carpa. Hoje estou dizendo novamente, se agarre do ensinamento sob carpa, se agarre dos trovões, não solte, porque aí é que está a revelação, a fé de rapto. Porque agarrados daí estariam e estão olhando o Filho do Homem levantado em alto, olhando o Filho do Homem levantado em alto para a salvação neste último dia, ou no último dia. Que Deus os abençoe e guarde a todos.